Olá, poderosos! Renato Martins aqui com vocês e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre biomas, sobre vegetação. Então, a primeira perspectiva que a gente tem que correlacionar clima e vegetação. Então, clima e vegetação está diretamente relacionado na perspectiva dos biomas. E quando a gente estuda os biomas, a gente vai entender também que existe uma correlação entre o relevo e o solo. Então, toda essa combinação vai desenvolver os diferentes biomas. Então, a primeira ideia da distribuição das vegetações no planeta é a perspectiva da variação de temperatura e umidade. Então, quanto maior é a temperatura e a umidade, maior vai ser a biodiversidade. E que parte do planeta a gente encontra isso? Aqui, ó, nas regiões equatoriais. Então, primeiro exemplo aqui, ó, floresta amazônica na América do Sul. Da mesma forma, a gente vai encontrar aqui floresta equatorial na bacia do Congo, no continente africano, lá na região sul da Ásia. Então, essas regiões onde ocorre o clima equatorial, a perspectiva de vegetação, ela é correlacionada ao clima equatorial também. Então, apresenta folhas latifoliadas, que são folhas largas, que vão aproveitar muito a insolação, a radiação solar, e como estão em áreas úmidas, elas conseguem fazer um processo de fotossíntese mais intenso, então por isso são chamadas de folhas latifoliadas. O índice de evapotranspiração dessas florestas é alto, é elevado, então são florestas úmidas, que está relacionado diretamente a essa questão da latitude, são baixas latitudes. Quando a gente começa a aumentar a latitude, distanciar da linha do Equador, a principal coisa que começa a diminuir é a umidade. Então, com menos umidade, essas vegetações vão se adaptando. Então, a gente sempre usa como exemplos, principalmente aqui no continente africano, as savanas e aqui no caso da América do Sul, principalmente no Brasil, o cerrado brasileiro. Essas vegetações, elas são vegetações tropicais e elas apresentam um sistema complexo de vegetação, ou seja, ela não é um padrão florestal, não é um padrão de floresta de grande porte, como a floresta amazônica, florestas equatoriais, que possuem um dossel elevado, que possuem árvores muito altas, com copas que estão interligadas umas às outras. Então, essa vegetação tropical de transição de baixa para média latitude já é uma vegetação mais complexa, então apresenta uma variação de tipos de vegetação, raízes mais profundas. Por que essas raízes são pivotantes e elas são mais profundas? Justamente por causa da variação de umidade. Então você tem, por exemplo, clima tropical presente nesses biomas, uma estação chuvosa e uma estação seca. Essa estação seca geralmente coincide com o inverno. Então, a falta de chuva ou a estiagem obriga a planta a captar água do lençol freático. Então, geralmente são áreas mais profundas e ela consegue se manter. Ou você também tem a presença de árvores que perdem as folhas nesse período, que são as caducifólias. Então, ela tem uma adaptação em relação à estação seca mais prolongada, bem parecido com as florestas temperadas, só que daí o contexto de perda de folhas é um pouco diferente. Então, por que a floresta temperada é caducifólia? Por que ela perde as folhas durante o inverno? Aí tem a ver com a falta de umidade, que logicamente como o inverno é mais rigoroso, existe a perda de umidade, a diminuição da umidade no solo, só que também tem a consequência do excesso de neve, o acúmulo de neve na copa das árvores. Então ela perde as folhas para não ter esse contato direto com esse frio intenso, com essa neve, e aí ela consegue ter uma passagem durante o inverno sem ter prejuízos para a planta. Então, voltando lá, a transição de baixa para média latitude, a gente vai ter essa vegetação tropical, tem uma variação muito grande de características nesses biomas. Então você vai encontrar tanto árvores de grande porte, a vegetação arbórea de pequeno e médio porte, quanto arbustiva, quanto vegetação rasteira. Então, uma vegetação muito diversa. Aí, quando a gente entra nas médias latitudes, entra especificamente na floresta temperada.
que é o único bioma que passa pelas 4 estações. Então, o clima temperado é o clima que tem as 4 estações bem definidas. Então, consequentemente, a vegetação é a vegetação que ela acompanha essa variação cíclica do clima. Então, durante o verão ela tem uma composição, durante a primavera ela tem outra composição, durante o inverno, durante o outono. Cada estação do ano ela vai ter uma composição específica para se adaptar àquele período. Quando a gente chega nas regiões ali de alta latitude, já próximo ali ao círculo polar, principalmente no norte, onde existe a ocorrência de uma quantidade de terras emersas maiores, aí você tem a floresta de taiga, ou conífera, ou floresta boreal, que é as florestas homogêneas de pinheiros. Aí essa vegetação tem folhas aciculifoliadas, que são folhas mais enrijecidas, que resistem à ocorrência de um inverno mais rigoroso. É um inverno mais longo, um inverno mais rigoroso. Por que essas florestas são florestas homogêneas? Por causa do solo. Como é um clima muito frio, a decomposição da matéria orgânica é diferente, é menor, então é um solo mais ácido. Aí a floresta de pinheiros ela se adapta melhor, tanto à questão do clima quanto à questão do solo. E aí você tem a perspectiva então desse tipo de vegetação. Aí mais próximo ao polo, você vai ter as áreas de solo congelado, e aí quem resiste a esse solo congelado durante a maior parte do ano é a vegetação de tundra, que é aquela vegetação rasteira, característica das regiões polares. E no alto de grandes montanhas você também tem uma variação de tundra. Então a vegetação que suporta grandes períodos embaixo da neve, então às vezes até 9 meses ali de solo congelado, e ela se desenvolve em áreas de solo com pouquíssimos nutrientes. Então por isso a vegetação ela tem essa composição rasteira. Então espero que vocês tenham gostado e forte abraço geográfico aí para vocês.